Excelentíssimo senhor presidente, Waldir Raupp, para honra nossa, preside esta sessão, neste instante. Senhor vice-presidente da República, Michel Temer, também presidente e licenciado do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, senhor ministro da Previdência Social, excelentíssimo senhor Garibaldi Alves Filho, senhor secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, senhor Moreira Franco, senhor presidente senhor líder do PMDB no Senado Federal, senador Renan Calheiros, vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli, e vice-governador de Sergipe, Jackson Barreto. Ao completar 46 anos, o PMDB continua se afirmando como o grande fiador da democracia brasileira. Somos um partido com uma história a mais rica das últimas décadas, uma história que nos faz ter responsabilidade e, ao mesmo tempo, aspirações. Responsabilidade com muito que fizemos, aspirações de continuarmos crescendo, trabalhando pelo Brasil e nos reestruturando cada vez mais em nossas bases. Temos uma grande presença nos municípios, que não podemos perder e que sempre devemos aumentar. Trabalhamos com a certeza de que temos trilhado o bom caminho, o caminho da construção, da justiça social, da melhoria das condições de vida de nossa população, desde sua fundação, desde quando ocupei a presidência da República em 1985, e agora o PMDB, participando do grande trabalho que se realiza em todo o Brasil, desde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora sob o comando da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer. Eu aqui interrompo para saudar o senhor ministro Mendes Ribeiro, que está presente também na nossa casa. Este ano, nós temos o desafio das eleições municipais. E temos um compromisso com o Brasil de trabalhar sempre nas grandes causas sociais. E estas grandes causas devem ser trabalhadas, em primeiro lugar, nos municípios. A educação, a saúde, o meio ambiente, a segurança. O nosso trabalho eficiente nas 1.175 prefeituras que ocupamos atualmente será a principal alavanca para postularmos o comando desses e de outros municípios. Governos que devemos fazer com os postulados que são nossos, da transformação social, do crescimento econômico, da transparência, do conhecimento preciso das potencialidades de cada localidade e de cada segmento da população. Concorreremos ao comando das grandes e das pequenas cidades. Não temos prioridade por um ou outro lugar, porque todos os municípios brasileiros são importantes e o PMDB deve dar o melhor de si para cada um deles. Vamos trabalhar assim, com os pés assentados firmemente no presente, mas de olhos no futuro. É a melhor maneira que temos para comemorarmos os 46 anos do nosso partido. Somos, repito uma vez mais, o Partido das Causas Sociais. Quando o PMDB ocupou a presidência da República,
foi lançado no Brasil o lema "Tudo pelo Social", e foi um preço alto que pagamos para não falharmos com o nosso primeiro compromisso do PMDB, que era com o emprego. Tivemos o mais baixo desemprego da história do Brasil. 2,36, quase pleno emprego e apenas mobilidade de pessoas no trabalho. A mais radical diminuição da pobreza no Brasil ocorreu durante o governo do PMDB. O Brasil teve um dos períodos de maior crescimento de sua história, 119%, e o país disse não à recessão, não cedeu e não concedeu nada às pressões internacionais. Aí, então, no Brasil, administrar era sempre, até então, no Brasil, a questão era administrar a infraestrutura e a construção de obras públicas. A partir daquele instante, colocamos a trabalhar na área social dentro da agenda nacional e não somente a agenda econômica. Esta é uma conquista e um marco do nosso partido que devemos relembrar para sempre, porque mudou a história dos governos e a história do Brasil. Transformamos a presidência numa grande gerência de programas especiais de combate à pobreza. Mandamos pesquisar, identificar, município por município, quais as dificuldades mais prementes sofridas pela população. Foram definidos 16 projetos de ajuda direta às comunidades carentes, dirigidas por agentes das próprias comunidades, como as pastorais, as escolas e as entidades assistenciais. A mais radical diminuição da pobreza no Brasil até então ocorreu durante o governo do PMDB. Por causa, evidentemente, dos programas de ação comunitária, de ação direta, sem intermediação política ou administrativa. 26 milhões de pessoas foram beneficiadas com o Vale Transporte, que até hoje serve ao trabalhador e a todos os brasileiros. Também conquista do PMDB. R$ 18 milhões de pessoas beneficiadas com o Vale Refeição, também outra conquista do PMDB. 7,6 milhões de famílias atendidas diariamente pelo programa do leite, que marcou também a história do Brasil. 11 milhões de crianças gestantes e nutrizes no programa de alimentação suplementar. 2 milhões de crianças nas creches casulos. 50 milhões de estudantes e 8 milhões de irmãos de estudantes atendidos pela merenda escolar, que, é bom lembrar, passou de 140 dias para 260 dias no governo do PMDB. A farmácia básica, também concebida naquele tempo, da SEMI, atingiu 50 milhões de pessoas, com 44 produtos que foram e medicamentos que ali eram fabricados. A mortalidade infantil foi reduzida em 41%, graças ao programa de saúde na comunidade. 230 mil voluntários foram mobilizados dentro desses programas. Ali nasceu a sociedade democrática e social que avançou e veio a consolidar-se no governo Lula e continua no governo da presidente Dilma Rousseff. Devemos lembrar também que foi o governo do PMDB que estendeu o direito à saúde a todos os brasileiros. Até então, no Brasil, o excluído, essa era a palavra que se designava o trabalhador que não tinha carteira assinada. Não podia e nem tinha onde tomar uma injeção.
só podia recorrer às santas casas de misericórdia ou às casas de caridade. A partir daquele tempo foi criado o direito de universalização da saúde, o direito à saúde e o direito de assistência médica desde o nascimento a todos os brasileiros. A Constituição veio consagrar esse princípio que já estava instalado desde o primeiro tempo do governo do PMDB. Este legado, o PMDB manteve como chave do seu apoio e participação nos diversos governos que se sucederam. E esta deve continuar a ser o foco dos nossos programas e compromissos com o povo brasileiro. Nunca esqueçamos disso. O PMDB é o partido das causas sociais. Foi, será e sempre será. A democracia, ela não vive sem partidos. E a política no Brasil foi sempre feita à margem dos partidos. Mas nós rompemos com esse paradigma. E o PMDB é o partido mais antigo do país. O PMDB tem, portanto, a carga da sua história e um grande exemplo. É verdade que, com essa maneira que nós tivemos de fazer política, este país foi construído pelos políticos. Isso é uma coisa que nós não devemos esquecer. O Brasil é uma construção dos políticos, tão injustiçados, tão condenados, tão falados, mas foram eles que, dentro destas casas do Congresso, desde a independência, construíram este país, que até hoje está aí e é a sexta economia do mundo. Este país, o Brasil, portanto, é uma construção política e de políticos. Como eu disse, atacados, insultados, responsabilizados por todos, mas foram eles que construíram as nossas instituições. Basta lembrar que a primeira coisa que se fez depois da independência foi convocar uma constituinte. E nessa constituinte, os políticos chegavam, muitos deles montados a cavalo, vinham em pequenas carruagens, outros a pé, e eles discutiam o quê? Não estavam discutindo o país, as conquistas militares, a expansão, como aconteceu na América Espanhola. Eles estavam discutindo a liberdade de ir e vir, o habeas corpus, quando o rei era absoluto e podia condenar qualquer um à morte. Estava se discutindo universidades, quando o país não tinha quase escolas. Estavam se discutindo os predicamentos da magistratura, quando nós não tínhamos nem juízes nomeados. Eram os juízes escolhidos pelos partidos e pelo imperador.